Oi para você ligado aqui no canal da G2. Eu sou Bruna Sullivan, Customer Success Manager da G2 e está no ar mais um meu, seu, nosso Pipe Life de cada dia! Pipe Life é um quadro voltado totalmente à área de vendas. Aqui a gente traz a vida real por detrás dos bastidores, desmistificando um pouquinho sobre o que realmente acontece. Se você não nos segue nas redes sociais, eu os convido a apontar a câmera do seu celular para o nosso QR Code e ficar por dentro de todas as novidades. Por falar em novidade, a G2 chegou na rede vizinha. Estamos no TikTok, então aproveita, segue, compartilha, comenta. Estamos com muito material descontraído para vocês. No episódio anterior, eu trouxe sobre os nossos futuros clientes pobres. Eu nem sei se o mundo estava preparado para isso, mas é uma realidade. Então, se você não assistiu ainda ou não compartilhou e nem comentou, produtor, coloca o link aqui para mim, por favor. Me diz, vocês concordam? Faça com isso diariamente? Assim como nós podemos declinar um futuro cliente por diversas ações que não são condizentes com o perfil e cultura da nossa organização, o seu futuro cliente ou até mesmo o nosso cliente dentro da nossa base, ele pode fazer um convite para que nós não sejamos mais fornecedores dele ou que essa venda não se concretize. E tem vários fatores. Vou começar listando alguns aqui para vocês. Número 1, comunicação. A comunicação, ela é tudo na vida. Nós temos a mania de utilizar a comunicação entre pergunta e resposta. Fazer com que você não tenha escuta ativa, entendendo a necessidade do seu cliente e já respondendo, antecipando algo que talvez ele nem questione, é um dos erros fatais. O cliente ele gosta de ser ouvido. Eu já trouxe alguns insights como esse em episódios anteriores. Sinais. Saiba ler os sinais do seu cliente. Atente-se se ele é um cliente comunicativo, que vai gostar de um papo. Se ele tem um perfil mais analítico, planejador, em que ele é um pouquinho mais reservado e aí você se prepara para fazer as perguntas certas. Aproveita aqui, produtor, coloca novamente o episódio do People Stuff, onde eu trouxe algumas características dos perfis comportamentais. Isso vai fazer muita diferença para você. Esse conhecimento, entender como o seu futuro cliente se posiciona na hora da negociação. Dica número 2, se a sua reunião não for presencial, via videochamada, abre a câmera, mostra o seu rostinho lindo para o seu futuro cliente. Não só para ele, aqui cabe uma dica para toda a organização. Nós somos clientes da nossa própria empresa. Então, disponha de empatia para que o outro visualize a sua fisionomia. Mesmo que os demais mantenham a câmera desligada, faça presente. Assim como o seu futuro cliente, ele quer olhar para ver com quem ele está negociando, ele quer criar intimidade nessa negociação e a câmera desligada não vai fazer isso por você. Dica número 3, postura comportamental, ela é tudo. Nós precisamos entender como que o nosso cliente ele gosta de se posicionar. Precisamos ter maturidade na hora de conduzir uma venda, entre uma brincadeira para descontrair, uma história para deixar a sua venda mais intimista e a maturidade de levar as coisas a sério e conduzir o seu fechamento na ponta. Dica número 4.
Nós estamos habituados a misturar o português com o inglês no meio das nossas conversas. O mercado normalmente vem se posicionando dessa forma, mas não é uma forma coerente de ser. Mas Bruna, o seu quadro chama Pipe Life. O nome do nosso quadro está ligado a uma estrutura que os departamentos comerciais eles vêm caminhando, que é o famoso bater pipeline. Então foi um jeito descontraído que nós enxergamos de trazer para vocês. Mas no meu dia a dia eu tento utilizar a minha comunicação o mais simples possível. O simples se torna objetivo. Então, quando eu estou com o meu time, por exemplo, eu não uso a palavra pipe, eu utilizo a palavra oportunidades. E não é por não ser bilíngue, não é isso. É que às vezes a sua comunicação ela não está clara e eficiente para o seu futuro cliente na ponta. Pensa que se o cliente não souber inglês, por exemplo, você misturar algumas informações com palavras em inglês vai deixar o seu cliente desconfortável, porque ele não vai ter coragem, né? Ele vai se sentir envergonhado de questionar o que você está trazendo, falando, e ele vai ficar perdido na conversa. Eu já era um pouquinho contra essa mistura de português com inglês até passar por um treinamento com a fonoaudióloga da Globo, onde ela diz exatamente o que eu acredito e é uma crença de mercado. Quanto mais a sua comunicação, a sua fala ser simples, mais assertivo você será. Dica número 5, vestimenta. É engraçado, o mundo de hoje ele tá muito mais despojado. Antigamente a necessidade de usar um terno, uma gravata era muito grande. Hoje existem departamentos que não se faz necessário se manter engravatado, mas o seu cliente compra de você. Já falei sobre isso aqui também. Produtor, traz por favor o Pipe Life em que eu gravei falando que o cliente ele compra primeiro do executivo para depois comprar da organização. Você pode sim ser despojado, desde que o seu cliente também seja. Aqui na G2, por exemplo, é uma empresa de 32 anos no mercado, mas muito jovial, assim como o nosso CEO e nossa COO. Mas isso não quer dizer que no departamento de vendas, os nossos executivos eles também tenham que ser totalmente descontraídos na sua vestimenta. Por que eu falo isso? O que nós comercializamos tem um custo, um valor agregado muito grande. Não é uma loja, por exemplo, que você entre e tenha valores de R$1, mas essa seriedade que eu vou passar para o meu cliente é porque o meu produto exige disso. E nada melhor do que você conversar e negociar com uma pessoa que tenha uma postura, que esteja alinhado com o que você vai comercializar. Nós da G2 comercializamos o RP SAP Business One. O nome já diz, ele já deixa muito mais caracterizado como um produto gourmet, nada de serviço de prateleira. Então, não nos cabe atender o nosso futuro cliente de shorts ou camiseta de surf, por exemplo. Isso vai gerar polêmica, mas é uma verdade. Infelizmente, a forma que a gente conduz, que a gente se porta perante o nosso futuro cliente diz muito mais a respeito sobre nós do que a nossa organização. Essa dica é infalível. Assim como essa e outras milhares de dicas você encontra no nosso canal do YouTube. Aproveitando novamente, aponte a câmera do seu celular para o nosso QR Code e fique por dentro de todas as novidades. Nós temos quadros
semanais, sendo eles Business, com a nossa CEO, Gláucia Vieira, cada vez mais trazendo uma informação diferenciada do mercado. Nós temos Insights de Business One, falando sobre o RP, SAP Business One, com o Renan Felipe, desmistificando várias informações do nosso ecossistema. Nós temos People Stuff, com a querida Mayra Oliveira, trazendo os bastidores do nosso departamento de pessoas e culturas. E Pipe Life, comigo, Bruna Sullivan, alinhando as expectativas do nosso departamento comercial. Eu te vejo na próxima. Super beijo e até lá!